Cai o governo de Portugal. Nessa terça-feira, dia 11 de março, a moção de confiança apresentada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro foi rejeitada no parlamento português. Nessas últimas semanas, foi criada uma instabilidade política no país diante de uma notícia dando conta de que o primeiro-ministro teria uma empresa que já pertenceu a si e hoje pertence a seus familiares com um contrato de prestação de serviço com o Grupo Solverde, que é um grupo de cassinos em Portugal. Diante dessa notícia, os partidos de oposição entendem que isso pode ser um caso de corrupção e conflito de interesses. E na semana passada foram apresentadas duas moções de censura, que seriam um instrumento do parlamento exatamente para descredibilizar e destituir o governo português. Contudo, essas moções de censura não foram aceitas, mas o PS, o Partido Socialista com maior representação no parlamento, entende que existe a necessidade de haver uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar essa empresa, investigar a relação do primeiro-ministro com essa empresa e os contratos de prestação de serviço que podem ser com outras empresas, enfim, entender se há corrupção ou não nessa relação do primeiro-ministro com grupos econômicos. E diante disso, diante desse cenário, o primeiro-ministro Luís Montenegro entende que estava havendo uma política de desconstrução da credibilidade do governo por parte dos partidos de oposição. E, diante disso, propôs uma moção de confiança, que é exatamente o oposto da moção de censura. Na moção de confiança, os parlamentares deveriam votar, dar o consentimento de que existe a credibilidade do primeiro-ministro e do seu governo para terminar o seu mandato. Entretanto, essa moção de confiança não foi aprovada, foi rejeitada pelo parlamento português. E, diante disso, o governo do primeiro-ministro Luís Montenegro foi destituído e o primeiro-ministro precisa pedir demissão ao presidente da República. E agora, o que é que acontece? O presidente da República tem dois cenários. Um seria indicar um líder ali no parlamento para ser o novo primeiro-ministro se houvesse um consentimento. Isso não há. Então, a alternativa é a convocação de novas eleições gerais. E dessa maneira serão eleitos os deputados que a maioria vai indicar, vai formar o primeiro-ministro. E essas eleições, segundo o próprio presidente, já devem ocorrer em meados do mês de maio. E se pergunta, daqui até maio, o que vai acontecer com Portugal? Qual é o governo que vai estar tomando conta? Mudanças ocorrerão? O governo demissionário, o governo de Luís Montenegro, vai atuar de forma corrente, ou seja, dando sequência às políticas que já existem, às obrigações que existem do Estado, de pagamento de remunerações, serviços de segurança, saúde, economia, enfim, cuidado que já existe, mas sem a possibilidade de trazer novas mudanças como novas políticas públicas. Então seria mesmo um governo de transição, desde o momento em que foi demitido o primeiro-ministro até o momento que haverá novas eleições. Muitas pessoas estavam aguardando ali a possibilidade de uma regulamentação para a entrada de turistas com a CPLP. Como não tem essa possibilidade de você fazer mudanças bruscas relacionadas ao governo de Portugal, muito provavelmente isso não deva ocorrer tão breve e também teremos que ver se o novo governo, se tivermos um novo governo, isso vai ser levado à frente ou não. E quais são os possíveis cenários em relação à política de Portugal com a eleição? Bom, o primeiro-ministro de Montenegro, mesmo destituído, já informou que vai concorrer novamente e tem o objetivo de ser o primeiro-ministro com a maioria da Aliança Democrática. Então, existe sim a possibilidade desse governo, que foi eleito há um ano atrás, conseguir se reeleger em maioria e formar esse governo sendo o primeiro-ministro Luís Montenegro. Então existe a possibilidade. Agora, também temos a possibilidade que, inclusive, segundo pesquisas apontadas hoje mesmo, que é mais provável, que o PS, com o Pedro Nuno, consiga ter a maioria e, dessa maneira, ter o primeiro-ministro do PS, da coligação do PS, voltando o PS ao governo de Portugal. A terceira opção seria o próprio Chega, que é um partido de ultradireita, mas possui menos intenções de voto, segundo a pesquisa apresentada hoje. Teríamos esses três possíveis cenários diante da eleição que vai ocorrer em maio. É claro que em 2 meses muitas coisas podem acontecer, grupos políticos crescerem, a popularidade diminuírem, muitas coisas podem acontecer durante uma corrida eleitoral. Mas essas são as informações relacionadas
a mudança de governo em Portugal e eleições já marcadas para meados do mês de maio. E diante desse cenário, o que o imigrante quer saber é como isso impacta, como isso deve impactar a questão da imigração. Bom, durante esse período eleitoral, certamente os parlamentares vão se manifestar sobre a imigração. Esse é um tema muito sensível em Portugal, por dois pontos. Exatamente porque precisam dos imigrantes de uma forma muito importante para a economia e também existe ali uma resistência por parte do eleitorado português para que não tenha portas escancaradas à imigração. Então, provavelmente o parlamentar, o candidato vencedor, vai precisar equilibrar na balança a questão da imigração e entender se teremos mudanças com o novo governo ou se, de fato, Luís Montenegro vai seguir com o que já está, com esse plano relacionado à imigração. Então, tudo isso a gente vai saber com o passar do tempo. Mas, por hora, enquanto temos esse governo corrente, até que tenhamos eleições, tudo continua na mesma. Você, imigrante que está em Portugal, deve continuar buscando a sua regularização. Você que está aguardando seu cartão de residência, já compareceu na AIMA e está aguardando o cartão de residência, deve permanecer da mesma forma. Você que tem um agendamento para fazer a troca da CPLP, deve comparecer. Quem está no regime de transição da manifestação de interesse é a mesma coisa. Você deve buscar um agendamento e conseguir se regularizar para que você tenha os seus direitos garantidos em Portugal. Agora, você imigrante que ainda está no Brasil e diante desse cenário de confusão política quer entender o que deve fazer, cada vez fica mais claro a necessidade de você buscar um visto de residência para se proteger e dessa forma resguardar os seus direitos antes mesmo de chegar em Portugal. Então, governos podem ser bons, podem ser ruins, podem ter políticas imigratórias boas ou ruins e você, para não ficar suscetível a esse tipo de decisão, a esse tipo de instabilidade política, deve construir o teu planejamento imigratório da melhor maneira possível com previsibilidade e segurança. Por isso, você deve buscar um visto de residência. Se você ainda está no Brasil, você deve buscar um visto de residência para poder entrar pela porta da frente e conseguir se regularizar em Portugal. Vocês devem ter acompanhado, no final do ano passado, muitas notícias repercutindo de que poderia entrar como turista e poder se regularizar em Portugal. Isso acabou não acontecendo. Vocês lembram também do caso das pessoas que chegaram em Portugal contando com a manifestação de interesse e do dia para a noite deixou de existir. Isso mostra que você, mesmo tendo um caminho um pouco mais demorado, com o visto você consegue se proteger e se planejar para viver tudo que Portugal tem para te oferecer. Então, se você pretende migrar para Portugal ainda nesse ano, você ainda está no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, eu recomendo que você faça ali a solicitação do seu visto de residência. E nesse canal aqui, você vai encontrar conteúdos completos para que você saiba como fazer, passo a passo, quais são os documentos, quanto isso vai te custar, para onde você vai mandar, dicas importantes para que você esteja pronto para fazer a melhor aplicação possível. Claro, existem casos específicos, tem pessoas que têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade e querem contar com uma consultoria completa, uma equipe especializada para cuidar desse planejamento imigratório. Então a minha equipe pode te ajudar com isso, nós temos 100% de aprovação nos vistos de residência e podemos fazer todo o acompanhamento, desde o primeiro documento até o momento que você chega legalmente em Portugal. Então, se você quiser que eu participe desse teu planejamento migratório, manda mensagem, é o primeiro link aqui na descrição. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido tudo o que aconteceu em Portugal nessas últimas semanas, por que o governo caiu, quais são os possíveis cenários futuros, o que está acontecendo na imigração e o que pode acontecer no futuro. A gente vai estar sempre aqui trazendo informações em primeira mão para você, para que você possa fazer um planejamento migratório com muito sucesso e, claro, com muita segurança. Agora, conta aqui para mim nos comentários o que você achou disso, dessa queda do governo. O primeiro-ministro está certo em levar o país para as eleições? O PS, o Partido Socialista, está certo em querer uma CPI? Eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quiser ficar por dentro de tudo sobre Portugal, sobre imigração, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, manda esse conteúdo para quem precisa saber sobre imigração para Portugal e as notícias relacionadas à política e também já ativa o sininho para que você possa ficar por dentro de tudo. Já estou te esperando no próximo vídeo. Até mais!